Fala runners, eu sou esse canal Fartlek, seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que fala tudo sobre corrida. E hoje vamos falar sobre provas combinadas, mais especificamente sobre o Decathlon. O que é o Decathlon? Decathlon, para quem não conhece, é uma combinação de 10 provas em que o atleta deve fazer, né? E cada prova ele vai somando uma pontuação. No final, quem tiver a maior pontuação é o vencedor. É uma prova bem desgastante, porque são 10 provas que ele tem que fazer em 2 dias, sendo divididos ali por períodos, né? De manhã e de tarde num dia, de manhã e de tarde no outro dia. Essas provas quais são? 100 metros rasos, salto em distância, arremesso do peso, 110 metros com barreira, salto em altura, salto com vara, lançamento do dardo, lançamento do disco, 1.500 metros e 400 metros. Não é nessa ordem, tem a ordem ali específica só para listar essas provas para vocês. E como que é o sistema de pontuação dessas provas aqui? Então eu vou explicar para vocês como que funciona esse sistema de pontuação. Esse sistema de pontuação ele é complexo. A ideia é que ele seja feito de uma maneira em que uma prova não dê mais pontos do que a outra, que seja sempre de uma maneira equilibrada. Claro que existem os atletas que vão ter mais facilidade de uma prova e outra, mas aqui é para que nenhuma dessas provas dê mais vantagem do que outra prova na pontuação final. Tanto que antigamente ela era uma pontuação crescente de maneira linear e a tendência é que os sprinters, né, os atletas de prova de velocidade, acabavam tendo uma vantagem. Então aqui para equiparar, por exemplo, mas assim, como que vai mensurar, por exemplo, um corredor que corra 100 metros em 10 segundos e ponto 50, como que vai equiparar em relação a um atleta que salte 2 metros e 10 no salto de altura, né? São métricas diferentes, então é difícil de a gente mensurar. Por isso que tem um cálculo complexo, existe uma fórmula padrão que tem constantes diferentes. A equação para essa pontuação é pontuação igual a constante A vezes M menos B elevado a C. E essas constantes A, B e C, elas vão mudar conforme prova para prova. Existe um cálculo feito baseado no desempenho, na evolução dessas provas, em fatores fisiológicos ali, para gerarem cada uma dessas constantes. Existem provas que a pontuação vai subir de maneira mais progressiva, conforme metragem, segundos, até a gente fazendo um comparativo, por exemplo, os 100 metros e o 1.500 metros, né? A pontuação ali é calculada baseado em segundos, então, obviamente, os 1.500 metros vão ter muito mais segundos, né, do que os 100 metros, por isso que tem constantes diferentes que a gente vai até colocar uma tabela aqui para vocês entenderem um pouquinho quais são essas constantes aí de cada uma dessas provas. É importante salientar que esse sistema de pontuação ele pensa tanto na proporção da pontuação para os atletas de alto nível, né, de elite de cada uma dessas provas, para os atletas de nível internacional, nível nacional e até para os níveis iniciantes. E lembrando que Decathlon é uma prova masculina. O feminino é heptatlo e são 7 provas. E mesmo ali as provas que coincidem, como por exemplo os 100 metros rasos, que tem em ambos, as constantes são diferentes por questões fisiológicas, que o homem é diferente da mulher e assim por diante. Então é um outro tipo de cálculo, não dá para levar em consideração esse cálculo do Decathlon. Então vamos fazer um exemplo prático aqui, de uma prova de 100 metros rasos. Então um corredor que corra a marca de 10,50 nos 100 metros rasos, a gente vai usar aqui, a pontuação dele vai ser igual a
25,4347, eu vou falar assim porque o número é mais complicado, vezes 18 menos 10,5 elevado a 1,81. E esse resultado ele vai dar 1.107. Então, para os 100 metros rasos, ele vai ter essa pontuação de 1.107 e ele vai somar com a pontuação das outras 9 provas e no final ver o somatório para ver a pontuação geral dele. E aqui, por exemplo, no caso dos 100 metros rasos, a gente viu que a constante ali é 18, né? Que então é o tempo 18 menos o tempo dele. E pensando assim, e se ele fizer um tempo acima de 18 segundos? Existe uma tabela mínima ali para valores inferiores ao que está na tabela, ele está zerando. E pela própria conta ali, se ele fizer 18 segundos, vai dar 0. E ali ele está zerando na prova. Esse sistema de pontuação ele foi criado em 1884. E em 1934 foi introduzida essa função exponencial na tabela para deixar mais justo, né? Entre 1950 e 1962, teve mais algumas revisões nessa tabela ali para tentar ajustar e deixar mais equilibrado, até que a gente chegou à versão final, que é a que a gente usa até os dias de hoje, que foi atualizada em 1984. Então, conforme vindo o surgimento de novas tecnologias, com o surgimento ali vendo a evolução dos atletas em cada uma dessas provas, pode ser que tenha alguma revisão, né? Volta e meia tem estudos para ver isso e tentar deixar essa prova mais equilibrada para que, como eu falei lá no início, nenhuma dessas provas, nenhum atleta que leve vantagem específica em uma prova em relação a outra prova. Vamos assim, explicar um pouquinho mais o que é cada uma dessas constantes. A constante A é uma escala de pontuação baseado nos atletas de elite de cada uma dessas provas específicas. A constante B representa o ponto de referência de cada marca ali, a partir de qual marca ali que ela vai começar a ser calculada. E a constante C, ela equivale ali, é a exponenciação que ela vai calcular a velocidade que vai crescer conforme as marcas. Se essa progressão do aumento dos valores elas vão resultar em uma pontuação maior, né, um crescimento de pontuação maior ou menor ali, dependendo de cada uma dessas provas. Como eu falei, é um cálculo complexo ali, até meio difícil de a gente tentar entender. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho como que funciona esse sistema de pontuação para você que não sabia ou nem imaginava como que era. E agora vamos para uma curiosidade. Se a gente pensar nos recordistas de cada uma dessas provas individualmente, por exemplo, o Usain Bolt, Mondo Duplantis, o Javier Sotomayor, né? E se a gente pegasse só a marca específica deles e gerasse a pontuação do decathlon, qual atleta você acha que teria a maior pontuação? Então eu vou deixar aqui 10 segundinhos para você pensar, né, qual atleta, ou se você não sabe de cor qual que é o recordista, mas em qual prova você acha que vai ter a melhor pontuação baseada nos recordistas. Vou deixar os recordistas aqui e eu quero que você tente adivinhar para qual vai o seu palpite, hein? Coloca aqui, né, coloca nos comentários. 15 segundinhos para você pensar e eu já vou dar a resposta. Vou colocar até a tabelinha aqui de quais são os melhores. Da maior pontuação para a menor pontuação, só baseado nos recordes. O resultado final eu vou colocar aqui em forma de tabela, até para ficar mais fácil de visualizar. Então, quem teria a maior pontuação seria o recordista do lançamento do disco. E a marca do Usain Bolt, que para muitos é uma marca imbatível, ficaria
ali no final, entre as 10 modalidades. E você, o que você acha agora vendo essas marcas? Você acha que é justa essa pontuação? Então, com essa tabela aqui, essas marcas, a gente consegue ter um pouquinho a noção de como que funciona esse sistema de pontuação. Outra curiosidade, o recorde mundial atual do Decathlon é do Kevin Mayer, que aconteceu em 2018, com a pontuação de 9.126. E se a gente pegasse essa pontuação de todos os recordistas ali e somasse, fizesse o atleta hipotético, esse combinado do atleta recordista, criasse esse monstro. Você tem noção de quanto seria essa pontuação? Então, essa, a princípio, é a pontuação perfeita de um decatleta. Se a gente pegasse todos os recordistas e colocasse na mesma pontuação. Então é isso aí, moçada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários. E é isso aí. Bons treinos, boas corridas, beba água, não pare de correr e até o próximo vídeo. Valeu!